Olá, bom dia. Vamos conversar uma conversa aqui com o professor André Pestana, do Educação em Movimento, que se chama Manhã Educadora. Olá, André, estou te aguardando entrar aqui. Ei, André, tudo bem? Bom dia, tudo bem, Paulo? Como é que você está? Consegue me ouvir aí? Consigo sim. Você está me ouvindo bem também? Sim, perfeito. Só vou fazer um pequeno ajuste aqui, André. Tá ótimo. Ótimo. Vamos lá para mais uma Manhã Educadora, né? É verdade, rapaz. E tem sido muito agradável esse bate-papo todo dia, está sendo muito bacana. E o retorno está sendo muito bom também. O feedback tem sido legal. Acho que os projetos lá para setembro tendem a deslanchar. É verdade, é verdade. André, uma pergunta: como é que está a perspectiva de volta às aulas aí no Rio de Janeiro, tendo em vista que os números do Covid aumentam, mas os gestores, né, públicos e privados já estão percebendo que é preciso ajustar economicamente, né? Como é que você está É, percebendo aí? É uma conversa que essa pergunta nada tem a ver com o tema de hoje, que é gestão da comunicação, mas acaba tendo uma interface, né? não, não, é verdade. De fato, as coisas acabam se integrando, elas se interdependem, né? Mas o que eu sinto é o seguinte: por um lado, os gestores, né, temem a abertura, o retorno às aulas sem estarem devidamente amparados, legalmente, inclusive, com a segurança legal de retornarem às suas atividades normais, né? Por outro lado, existe uma questão da definição de uma política pública, né, de uma orientação comum, de uma orientação única, haja vista que você tem uma orientação que do governo federal difere dos governos estaduais e municipais muitas vezes. Eu acho que na esfera de governos estaduais e federais há um certo entendimento maior dessa realidade, né? E pessoalmente eu acredito que esse retorno, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, não creio que isso aconteça antes de julho, ou talvez, quem sabe, até agosto, porque nós temos uma curva que ainda é ascendente, é, nós temos um volume de casos diários no Rio de Janeiro, né, cidade e estado, que aponta para números crescentes. Então, há uma preocupação muito grande, uma legítima preocupação, é bom ressaltar isso, por parte dos diretores das escolas públicas e privadas com relação ao próprio aproveitamento do conteúdo, o encaminhamento do ano letivo. Há também uma preocupação que é legítima, sem dúvida nenhuma, e preocupa todos nós, da volta ao retorno da normalidade da economia, mas, acima de tudo, há questão de preservação da vida, de preservação, enfim, da nossa saúde. E com isso, não havendo uma clareza, uma segurança por parte, enfim, dos profissionais da educação, dos gestores, com relação à segurança no retorno a essas atividades, porque uma escola concentra um número que é sempre representativo de crianças. A gente sabe, nós somos leigos, eu não sou médico, mas a gente sabe que por todas as orientações que chegam diariamente às nossas casas, pela imprensa, pelos meios de comunicação em geral, de que as crianças elas são hospedeiras, né, do vírus, e elas têm muitas estão com o vírus e sequer desenvolvem, né, ficam assintomáticas, mas podem transmitir esse vírus. Então você imagina numa escola com 300, 400 crianças, uma equipe de educadores aí de 50, 100 educadores, tem uma multiplicação exponencial, né? Então eu entendo que os gestores eles vão buscar, eu pelo menos enxergo dessa forma, a segurança legal, a segurança jurídica para fazer um movimento dessa natureza, né? Porque de fato isso gera uma responsabilização muito grande, né? Acho que esse retorno tem que ser por um consenso de categoria,
né, de conjunto de instituições, e tem que estar amparado por essa orientação jurídica e científica e médica propriamente, né? Agora, como observador atento, eu acho pouco provável, pelo menos no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, que as escolas retornem à atividade, sendo otimista em julho, sendo realista, eu acho que pelos idos de agosto. Essa é uma percepção pessoal. Sim, perfeito, André, muito obrigado. Antes de nós entrarmos diretamente no tema, eu queria parabenizar pelo debate ontem com o professor Serrano, um diálogo bem interessante, um diálogo que tomou proporções internacionais, né? Tivemos participação da África, sobretudo de Angola, onde ele tem uma atividade intensa lá, e convidar para amanhã a Vivi, que é lá do Espírito Santo, a professora Vivi, que é do Encantar-se, uma consultoria pedagógica de lá, vai estar fazendo a Manhã Educadora de sexta-feira, né? Então, para a gente já agendar. E hoje à tarde a gente tem uma conversa com a Antônia. A professora Antônia ela é uma orientadora, né? Ela é coach e ela ajuda os jovens na carreira. Então, graças a Deus, os processos de live têm se multiplicado. Algumas pessoas querem conversar com você e depois a gente fala isso em off. E o importante é que a gente comece esse grande movimento aí das manhãs educadoras. Eu estou vendo também que o seu curso está sendo bem procurado, né? Olha, lá no Simpla. Você podia informar para a gente e depois a gente entra especificamente no tema. Olha, bom, primeiro dar as boas-vindas à Vivi, à Antônia. Enfim, esse é um movimento, inclusive eu dou aí o meu testemunho pessoal. A minha movimentação para esse ambiente, ela nasce a partir de um convite que você me fez para uma primeira live dentro da proposta do Educação é o Alvo. Isso, de fato, me envolveu e eu mergulhei de cabeça. Então está sendo uma alegria participar dessas manhãs educadoras. Conta comigo para novas lives, novos encontros, porque está sendo um aprendizado, uma partilha, uma troca de experiências, e eu estou aprendendo pra caramba nesse dia a dia, né? Todos nós, né, André? Não, e eu estou sentindo, é uma coisa que eu essa noite falava sobre isso, aqui em casa, com a família, como isso está sendo importante para mim, né? Claro, é um momento muito traumático para todos nós, esse isolamento, mas também está sendo um momento extremamente rico de aprendizado. O Serrano ontem até tocava nesse assunto na live de maneira muito feliz, muito inteligente, e que também me levou a essa reflexão, entendeu? Com relação ao curso propriamente, né? Ele está lá na plataforma da Simpla, né? Gestão e Educação, uma empresa chamada Escola, vai ser um mini curso no dia 8 de junho. Vocês podem, qualquer coisa, pedir a informação, vocês podem enviar, por favor. Eu posso colocar aqui, Paulo? Sim, deve. Pode mandar para o meu e-mail, andrepestana@andrepestana.com.br, que eu encaminho o link, encaminho tudo, ou por aqui também, que eu encaminho, né? E que também vai ser uma oportunidade de aprofundarmos alguns assuntos, né, Paulo? E também a gente tem aí para a semana que vem a proposta de realizarmos, aí eu já vou te convidar, né? Assim que eu finalizar, devo estar finalizando entre hoje e amanhã, uma proposta também para a gente poder realizar algo semelhante ao que você está fazendo, talvez com algumas outras diferenciações, mas muito inspirado nessa experiência muito rica que você tem me oportunizado. Então eu registro aqui mais uma vez a minha gratidão e enfim, o meu apreço por essa oportunidade. De coração, muito obrigado. Mas, meu amigo, então vamos lá, para a gente poder aproveitar ao máximo o tempo, né? E agradecer às pessoas que estão entrando, os educadores do Brasil inteiro, nosso carinhoso abraço virtual, né? E aqueles que tiverem dúvidas ou interesses podem entrar em contato que a gente dá encaminhamento. Mas para a gente começar, né, Paulo, e ganhar tempo, vamos lá, vamos falar um pouquinho dessa tal de comunicação, né? Eu tenho aqui até uma
uma provocação e também um comentário da Vivi, que será nossa convidada na sexta, dia 29, para Amanhã Educador. Olha, todo retorno precisa ser planejado, de acordo com os protocolos de higiene, mas já sabemos que no segmento da educação infantil será um enorme desafio. Né? Ela faz esse comentário aqui e também um alerta, né? E principalmente para a educação, grandes discussões estão surgindo a partir dessas lives. Então, hoje a conversa é sobre gestão da comunicação, não é isso, André? E essa provocação dela sobre os protocolos já é algo bacana para a gente começar a discutir. Eu estava pensando nisso. Como as escolas devem se preparar aí, mediante os protocolos e também para esse contexto de trabalho na volta às aulas agora? Agora sim, agora entre aspas, né? A gente não sabe quando será o agora. Só aproveitando aí e pegando carona na fala da professora Viviane, eu não tenho a menor dúvida com relação ao que a Viviane colocou, ela está coberta de razão, o desafio na educação infantil ainda é muito mais delicado, né? É evidente que todos nós reconhecemos e sabemos do quanto é desafiador essa questão de você ter uma economia parada, né? Isso é uma realidade. Acontece que a economia existe porque existem pessoas, né? Perfeito. Então, a preservação da vida, a preservação da saúde das pessoas, na minha visão, e acredito que na visão de todos nós, a rigor, né, é aquilo que vem em primeiro lugar. Né? A vida é um grande, único e maravilhoso presente de Deus nas nossas vidas. Preservá-la é a nossa tarefa. Ontem eu assisti à noite uma live que você fez com... me esqueci o nome da pessoa. A professora Luzia Werneck, da PUC, Minas. Isso, a professora Luzia, em que ela, de maneira muito simbólica, afetiva, mas profundamente realista, ela diz exatamente o quê? Está aqui no peito, aqui dentro mora a nossa alma, aqui dentro mora o nosso espírito, entendeu? Cuidar dessa matéria, cuidar da gente é nosso dever e nossa obrigação essencial. Então, eu, efetivamente, uma vez, se fosse consultado, ou se exercesse alguma função estratégica dentro de governo, ou dentro de, enfim, de qualquer entidade representativa, jamais orientaria uma movimentação de retorno às aulas sem estar devidamente apoiado e amparado pelas orientações da comunidade científica, da comunidade médica, daqueles que são as autoridades para discutir e nos orientar nesse assunto. Nós temos que acabar de uma vez por todas com o achismo, né? Nós estamos falando de vidas e não há acordo. Você não tem uma segunda chance, desculpe aí a brincadeira de mau gosto, mas ninguém aqui é gato, ninguém aqui tem 7 vidas. Entendeu? Perfeito. Então não dá para brincar com isso e na hora que Papai do Céu chama, acabou. Teu contrato está encerrado, você partiu. Então a gente tem que ter muito cuidado nesse sentido. E eu concordo inteiramente com a professora Viviane. Então, na educação infantil, meu amigo, aí então que o buraco é muito, mas muito mais embaixo, é muito mais complexo, né? Mas então, voltando, quer dizer, como orientar? Rapaz, uma coisa que eu tenho, eu acho que contribui, a gente está num bate-papo que é informal, mas que eu estou achando muito produtivo, muito bacana, né? Tem aqui alguém que acabou de falar, o retorno tem que ser seguro, está coberto de razão. Né? Eu acho que o que a gente pode deixar como contribuição nesse primeiro momento é uma imagem que eu construí assim, da escola ontem e hoje. Né? Se a gente for numa dimensão física, utilizando a comunicação como espinha dorsal aí da história, a gente olha a estrutura física e a comunicação visual é uma das formas de nós nos comunicarmos, né? A palavra falada, a palavra escrita, enfim, as imagens comunicam, né? Assim como o corpo também comunica tuas emoções, teus sentimentos e o que você quer dizer. Você vai perceber que na nossa estrutura física muito pouco ou nada mudou ao longo, né, desses últimos 100 anos em termos de dimensão física, né? E aí a gente pergunta, como é que ficam as rotinas que nós tínhamos ontem estabelecidas frente a essa nova realidade, né? Eu acho que a gente precisa pontuar aqui
algumas questões. Primeiro, há um entendimento equivocado, né, de que o trabalho remoto e o trabalho, seja ele qual for, né, o trabalho o home office, o trabalho feito em casa, né, ele é muito mais tranquilo, muito menos estressante e te deixa numa situação muito mais confortável. Isso é uma visão completamente equivocada da realidade. Primeiro que a gente nunca esteve preparado, né, em via de regra, é evidente que existem algumas organizações que já desenhavam isso há muitos anos atrás, mas são exceções, elas, portanto, confirmam uma regra macro, né, de que as nossas rotinas estavam muito ligadas. Trabalho fora de casa, casa, família, a minha vida pessoal, a minha vida fora do ambiente de trabalho. Isso se inverteu. A escola foi para dentro de casa, o trabalho foi para dentro de casa e a vida toda ficou dentro de casa. Conciliar isso é extremamente desafiador. Então, quando a gente fala no âmbito das rotinas, e utilizando a comunicação, a gente primeiro precisa desmistificar essa coisa de que está todo mundo de folga, porque a gente em casa trabalha muito mais tranquilo. Não é assim. Nós temos que compartilhar espaços que até ontem eram destinados especificamente ou exclusivamente para a vida em família, e você tem que conciliar com o trabalho. Olha a sua própria rotina, Paulo. Você é um palestrante que viajava o Brasil inteiro, com uma agenda de 20, 30 palestras no mês, e de repente você se vê obrigado a reconfigurar e ressignificar todo esse trabalho da noite para o dia. Isso está te dando um trabalhão danado, porque você vê, ontem, 9 horas da noite, você estava trabalhando. Né? E você começou ontem cedo. O impacto para a gente foi grande, mas também foi uma oportunidade, falando de comunicação, de comunicar com pessoas que até então a gente não estava comunicando efetivamente. A gente lembrava, como é o nosso caso, né, André? A gente lembrava, mas nem sempre tinha possibilidade de, em virtude da correria, não tinha a possibilidade de reencontrar. Agora, vendo que a Vivi fala, olha, os padrões de rotina, né, mudaram. E é uma hora da reinvenção da escola. E será que é uma hora de reinvenção também da comunicação da escola com seus públicos? Esclarecendo, quem são esses públicos na minha visão aqui? Um público bem específico e direto é o coletivo de estudantes nos seus segmentos etários diferenciados. O outro público são as famílias, né? O público interno, que são os colaboradores, né? E o público que para mim é essencial, a alvo institucional, que são os professores, né? O gestor agora ele terá que ter uma habilidade, uma competência afetiva e efetiva enorme para transitar por esses públicos num momento de crise. Quando está tudo bem, não é? É ficar na porta da escola, né, André, como nós fazíamos na acolhida lá, eu acho que todo diretor deve primar por isso, recebendo os pais, recebendo os estudantes, mostrando a sua presença fora daquela sala, a sala da justiça, né, onde as pessoas entram do diretor. Muito diretor fica intocado. E, na verdade, para o cenário do século XXI na educação, o gestor deve estar andando pela comunidade educativa e praticando a escutatória, escutando quem ele puder. Eu até escrevi um artigo que chama Precisamos Tomar um Café com o Jorge. Jorge era um porteiro de uma escola em que eu participava da coordenação. E o Jorge, ele tinha informações preciosas que todo gestor deveria ouvir. Né? A comunicação, eu defendo muitas vezes, eu sei que você também partilha da mesma ideia, que é importante que o gestor tome café com todos os segmentos da escola. É o café com gestão. Você lembra desse projeto? É exatamente ele. Então. É ele que a gente está alinhavando para colocar no ar na próxima semana e que certamente você vai fazer parte desse projeto, ancorando esse projeto também junto com, enfim, a nossa parceria, né? Eu gostaria muito de convidar a Vivi aí, porque a Vivi, ela é
uma especialista na educação infantil imperdível. Não, e sem dúvida, eu não conheço a Vivi, mas o fato de ter abraçado a educação, eu tenho um carinho muito especial pela educação infantil, falo isso reiteradas vezes, a educação infantil é uma escola dentro da escola. Nosso amigo Antídio gostou muito dessa expressão no relatório que elaboramos juntos há uns 2 anos atrás para uma, enfim, para uma congregação religiosa. E o que acontece? Quando você fala sobre essa questão da comunicação, desses vários nichos a serem tratados e tal, me vem à cabeça aqui, bom, primeiro, a utilização das redes sociais, das novas tecnologias. Nós fizemos um movimento lá atrás de resistência ou o nosso desconfiômetro acionou de maneira muito intensa quando tinha aquela coisa dos grupos de WhatsApp. Na verdade, o nosso movimento foi na direção contrária. Eu acho que nós tínhamos que ser os precursores. Na verdade, nós tínhamos que ter fomentado o surgimento desses grupos como o quê? Como horizontalização da comunicação. Porque aquilo que é comunicado ali já se transforma em senso comum para todos e elimina ruído. Aquela brincadeira que a gente fazia quando era criança, de contar uma coisa para um, que vai contando para o outro, que quando chega lá na ponta final, você falou uma frase e quem entendeu por último entendeu algo completamente diferente do que você queria dizer. Com isso, você elimina essa perspectiva de ruído e você consegue interferir quando as interpretações forem equivocadas. Eu acho que retomar isso agora tem sido o caminho comum de todas as instituições. Agora, eu insisto, vai muito além dessa comunidade WhatsApp. Você tem a comunidade Facebook, você tem a comunidade Instagram, quer dizer, você tem as redes sociais que têm um impacto gigantesco. Nós já falamos sobre isso, se não me engano, ontem, mas eu estou pontuando como é importante a gente preparar, né, um profissional da instituição que seja afeito às tecnologias e que tenha facilidade de navegar tecnologicamente para que ele possa acompanhar as redes sociais, interagir na medida do possível, o mais rápido possível, ou em tempo real, com as demandas que surgem, e utilizar essas ferramentas como instrumento de comunicação, mostrando que a escola não está parada, muito pelo contrário. Nesse momento, toda a equipe está trabalhando, e trabalhando muito. Nós falamos dos professores com o esforço de preparar e de se reinventarem da noite para o dia, mas também tem uma galera que é muito importante nesse cenário, que é a equipe técnico-pedagógica, o supervisor, o orientador educacional, o assistente pedagógico. Quer dizer, essa equipe também teve que se reinventar, porque imagina a condução para uma supervisão, para uma coordenação, né, que tem aí pendurada no seu guarda-chuva 10, 15 professores. Isso é muito comum no ensino médio, você ter 15, 20 professores atuando ali na instituição, e você precisa gerenciá-los nas suas rotinas, só que isso está sendo feito à distância, muito diferente do dia a dia, em que você já sabia que o professor Paulo de História vai estar amanhã no colégio, amanhã de manhã eu reservo 15 minutos para tratar esse assunto com ele, eu vejo outra coisa, a gente revê aquela atividade, a gente discute essa proposta que ele trouxe aqui de uma outra exploração de tema X. Quer dizer, isso acontecia dentro de uma determinada rotina, que hoje é diferente. Eu preciso fazer toda essa interação e toda essa intervenção com a equipe, mas à distância, como nós estamos fazendo agora. Entende? Então, essa galera, ela também está passando por um momento que é muito desafiador, né? Na verdade, todos nós. Mas o que a gente precisa compreender é que, e aí pode parecer estranho o que eu vou dizer, mas eu acredito que todos compreendam, é muito comum a gente ouvir aquelas expressões, sobretudo quando a gente está em processos de motivacionais: abandone a rotina. É preciso ter cuidado com isso, muito cuidado, porque a rotina, dentro do âmbito da administração e da gestão, né, ela cumpre um papel até estratégico, porque ela, na verdade, ela consegue estabelecer as etapas, o passo a passo, né, da meta que você pretende atingir, dos objetivos que você pretende chegar, né? É claro que você não tem mais aquela visão de princípio, meio e fim, as coisas se reconfiguraram, são dinâmicas, mas você não pode ignorar
que é preciso ter um roteiro, como nós preparamos um roteiro hoje rapidamente. Minimamente você deve se preparar para enfrentar o teu dia a dia, né? Com uma rotina que você define. Toda quebra de paradigma, ela pode gerar paradoxos. Esse é o nosso projeto noturno. Paradigmas e Paradoxos é uma ação que o Movimento Educação UAL faz, trazendo cientistas para conversar, sabe? No âmbito universitário. Foi o que a gente fez ontem com a professora Luzia. Acontece sempre às 20 horas, sabe? Então, quando você quebra um paradigma comunicacional, que foi o que aconteceu com o isolamento, né? Até então, a comunicação com o pai emergencial era o WhatsApp, você tinha a comunicação da professora via agenda, dos professores, dos educadores via agenda, do coordenador marcando uma hora, e de repente toda essa rotina caiu por terra. Nem toda, mas assim, a conversa passou a ser agora mediada por uma tecnologia que até então muitos não dominavam. Nós temos que ser claros, né? Algumas coordenadoras eram avessas a isso, elas mandavam para o menino ou para o rapaz da informática, né? O que eu às vezes, enquanto gestor, criticava era isso. Não é interessante que a escola seja verbal para cuidar de uma geração nativa digital. É preciso começar o processo de retirar-se, de ser um retirante do imigrante digital para entrar nesse novo mundo que se desenhava e que hoje é efetivo. A escola, uma certeza eu tenho para o pós-pandemia, a comunicação deve ter um percentual de hibridez, a comunicação educacional. Eu não vou me atrever a dizer qual, porque eu acho que o relacionamento humano é fundamental, a escola é lugar de socialização, sim, mas que a escola será híbrida, num percentual que a gente tem que definir, cada gestor vai ver a sua realidade, ela terá que ser. Eu recentemente eu participei de uma consultoria externa fora do país, e onde, num determinado momento, discutia-se exatamente essa questão das novas tecnologias, por conta da área de interesse dessas empresas em oferecerem soluções para as instituições. Então, eu fui questionado, perguntado sobre qual era a minha avaliação. Eu concordo inteiramente com você nesse processo híbrido. Acho também prematuro indicar um percentual de hibridez, né? Nesse momento acho prematuro. Agora, não será inexpressivo, será um percentual relativamente robusto. Elevado. Exatamente. Mas a gente não pode ignorar uma coisa. A escola, né? Essa é uma concepção pessoal também, é um espaço, né, feito por pessoas e para pessoas. Então, eu acho muito complicado prescindir disso, e não acho que esse movimento se construa, pelo menos na educação básica, no ensino superior, a educação à distância já vem se configurando uma realidade há alguns anos, mas na educação básica em especial, que é o foco da nossa conversa, eu acho muito improvável que esse processo migratório se confirme, por exemplo, no movimento de 1, 2 ou 3 anos. Eu acho que você tem aí ainda muita lenha para queimar, você tem muita água para passar por debaixo dessa ponte. Eu acho que a comunidade educativa está atenta a isso. Eu acho que um processo desse não pode ser construído prescindindo, ignorando a opinião, a leitura e a experiência desses atores. Que atores são esses? Professores, orientadores, coordenadores, enfim. Seria uma irresponsabilidade simplesmente que esse processo seja conduzido, ou essa visão, esse contexto migratório se encaminhe sem a interferência, no melhor sentido da palavra, sem um envolvimento da comunidade educativa, porque os professores são
enfim, os orientadores pedagógicos, é a equipe técnico-pedagógica que está na ponta, que está no dia a dia, que faz esse dia a dia e que conhece, né, o aluno, que conhece a realidade, que conhece a vida daquele aluno e das famílias. E, inclusive, o Jorge, que você menciona, o seu Zé, que eu menciono, também deve ser ouvido, porque ele está ali naquela ponta, mas ele é um simples porteiro que todo dia dá bom dia para a criança, para o pai e para a mãe, né? Que todo dia interage com esse público, que tem o sentimento do que está acontecendo, das tensões e medos das famílias. A gente também já falou aqui que, via de regra, é muito comum as instituições, quando o menino encerra o ensino médio, as turmas homenagearem o seu Zé, o seu Jorge, o seu Antônio. Por quê? Porque essas pessoas cumpriram um papel estratégico que muitas vezes nós, diretores, não conseguimos cumprir, que é o do afeto, né? Então, assim, é preciso ouvi-los. Eu acho que esse é um ponto determinante. Vai acontecer? Vai, mas tem que acontecer. Claro, não pode levar uma eternidade para acontecer. Agora, também não pode acontecer da noite para o dia de forma atabalhoada, tem que ser alguma coisa construída e construída a várias mãos, ouvindo Isso. vários segmentos. Caso contrário, a gente vai experimentar o que estamos agora, nesse momento, experimentando, que é um imenso e gigantesco ruído numa comunicação, porque a gente não sabe para que lado olha, a gente tem uma orientação de como devemos agir no âmbito da pandemia, via governo federal, via Ministério da Saúde, governos estaduais e municipais, ou seja, a gente, de certa forma, precisa saber, afinal de contas, para que lado a gente vai, como a gente vai, né? Enfim, a partir de que princípio? Eu ressalto, o princípio de preservação da vida e da saúde. Esse é o bem maior. A economia, você, de alguma maneira, você vai conseguir fazer com que ela ela se reconstrua, né? Agora, a vida não, né? Então a gente precisa ter uma orientação comum que aponte numa mesma direção. Isso só se constrói numa grande mesa onde todos devem se sentar e devem ter sua voz, devem ser ouvidos, e, ao contrário, é uma precipitação que pode dar em problema sério, né? André, e me diga, Tá me ouvindo, Paulo? tô te ouvindo. Nós estamos agora meio do ano, né? Já chegamos em junho. A professora fez um comentário aqui interessante. Ela: iniciamos o ano no colégio com o lema desconectar para conectar. E agora estamos mais conectados do que nunca. Olha que interessante. E a Vivi fala assim, muitas pessoas continuam sem dominar a tecnologia. Ontem me perguntaram se os professores foram preparados para usar a tecnologia. A verdade é que muitos não, não é? São imigrantes digitais. Aqui também a Vivi, temos sido desafiados constantemente para fazer presente na vida dos estudantes, né? Essa presença transmediática, ela também cansa, né? Inclusive, eu queria aproveitar e até deixar como sugestão, Paulo, a gente poderia até pensar isso, porque me veio aqui à cabeça. Eu não estou fugindo da pergunta, mas a gente vai voltar para ela só porque eu acho que pode ser uma contribuição. E não é a minha praia, suponho que não é a sua também, eu não sou advogado. Sim. A gente sabe que a agenda escolar, ela cumpre um papel, é um instrumento de comunicação família-escola dos mais tradicionais e conhecidos e comuns que qualquer instituição pode ter. Volta aí a nossa querida Viviane, sobretudo na educação infantil. Ali você tem o dia a dia da criança de forma individualizada. Comeu, não comeu, tá enjoadinha, não está enjoadinha, teve algum problema, socializou, não socializou, enfim. A rotina da criança está ali no dia a dia. Como né, e é uma ferramenta legal no âmbito jurídico que orienta decisões, né, e serve como mediação em conflitos de natureza jurídica. Dentro dessa esfera jurídica, como é que
os advogados, como é que os escritórios de advocacia, como é que a lei propriamente, ela vai se comportar se esse instrumento vai para o meio digital, para o meio tecnológico. Isso fica registrado propriamente nos arquivos de conversa, isso é utilizado. Enfim, como é? Porque a gente sabe que a palavra falada ela tem um contexto diferenciado da palavra escrita, né? A palavra falada e a imagem, sobretudo, esse exercício que a gente está fazendo aqui, comporta inúmeras interpretações, porque o teu corpo que você disse, mas queria dizer de outra maneira. Como é que será que esses profissionais, né, os advogados, vão poder conduzir essa situação? Acho que é um tema que poderia ser explorado, né? Sua pergunta é ótima. Eu estou aqui com a listinha, e a primeira da lista para a nossa live, para as lives da semana que vem, é a doutora Maria Amélia, do escritório JB Leopoldino, um escritório com reputação enorme aqui em Minas Gerais, que é falar sobre o aparato jurídico para esse período, sabe? Mas Olha eu que estou achando maravilha. aqui relevante também a Daniela, que ela é neurocientista, ela está conosco, a Dani Cordeiro. Eu acho que um dia vocês podiam desenhar aí uma live sobre cérebro e comunicação. A Dani é muito competente, é uma estudiosa, parceira que ela é do movimento Educação Alvo. São professores com cérebros analógicos e estudantes com cérebros digitais. Como é que vai ser essa conversa, né? Então ela coloca essa provocação. Quer dizer, como que a escola vai conseguir tirar da cabeça de alguns pais e talvez até de alguns estudantes aquilo que o Mário Sérgio Cortella chama de complexo de Gabriela. Eu nasci assim, você sempre assim, e num período em que a mudança é muito grande. Eu até diria que essa mudança agora vai nos fazer entrar no que as pessoas chamavam de pós-modernidade. A peste negra, lá na Idade Média, ela demarcou o início do renascimento urbano, cultural, né? E agora nós estamos vivendo uma pandemia que ativará, com certeza, circuitos da economia. A economia vai ter que se reinventar, né? Vai ter que reativar e repensar, reinventar a política, né? Dados os fatos que estão ocorrendo não só no Brasil, mas no mundo, né? E a sociedade. E dentro da sociedade, no âmbito da cultura e da educação, a escola. É um momento de reinvenção. Só que os nossos cérebros talvez ainda não estavam preparados para fazer toda essa transformação que é necessária e útil. Tem aqui um livro de uma escritora mineira da Rede Batista de Educação, a professora Lília Neves, que fala da transformação educacional. É um livro imperdível, considero o melhor livro que li no ano passado. E ela trabalha um pouco, ela tinha uma visão assim antecipada, ela era visionária para falar disso, né? Como a comunicação vai ter que se adequar à transmídia, a esse conjunto de mídias que apareceram aí, André, e sobretudo o marketing, que é a sua área específica de gestão de comunicação e marketing. Olha, tentando contribuir aí nessa leitura da Dani, que é uma neurocientista, né? E evidentemente eu não tenho competência técnica para fazer uma abordagem fundamentada teoricamente, mas a minha contribuição vai em que dimensão? Se a gente pegar, por exemplo, digamos assim, numa média ponderada, normalmente no âmbito da gestão ou do gerenciamento nas instituições de ensino, o profissional que está à frente é um profissional que tem em torno de 40 anos. Bom, por que eu estou colocando isso? Se a gente avaliar quem tem de 40 para cima, no meu caso eu estou com 55, né, nós nascemos num determinado mundo. Nós fomos educados e formados num determinado mundo.
um mundo que nós hoje chamaríamos até de primitivo, né? Eu, na minha juventude, tive que fazer um curso de datilografia e dar 200 toques por minuto, porque eu queria me candidatar, eu queria me candidatar a uma vaga de emprego. Isso era um jovem de 17 anos de idade, né? Mas foi nesse mundo que eu fui criado e fui formado e fui educado, né? Depois nós tivemos um primeiro movimento que foi a introdução das tecnologias, né? A chegada, quem não lembra, a chegada dos computadores de gabinete 486, o famoso Sim. 486, o CP500, né? Que é aquele tijolão, né? Isso já foi um impacto imenso, né? O início do home office, quer dizer, o computador pessoal, né? Segmentos da economia acreditaram que mudariam a forma de se trabalhar e de se gerar riqueza utilizando computadores de pequeno porte, porque até então os computadores eram peças que ocupavam salas inteiras, eram peças gigantescas, as impressoras, as copiadoras eram copiadoras gigantescas, as copiadoras domésticas surgem nesse mesmo movimento, é um movimento da economia, uma inovação disruptiva na economia, né? Aí você segue um pouco mais, chega aquele, lembra do Teletrim, que você queria falar com uma pessoa, você mandava a mensagem chegava, você buscava um orelhão, botava uma ficha e ia ligar para saber o que estava acontecendo, isso já era uma outra inovação. Depois chegam os celulares, né, que eram aqueles tijolos também, que pesavam quilos e você botava na cintura, e era caríssimo você ter um celular, era caríssimo você usar o serviço, né? E nós passamos por esse momento, né? E agora chegamos numa terceira fase. O que acontece? Na verdade, em cada um desses movimentos, você vai migrando de um mundo para o outro, né? E esse é um processo que ele não é que ele seja doloroso, mas ele vai ser desafiador. Ele pode ser doloroso se você buscar resistir a ele e não entender que, de fato, esse caminho é um caminho que não tem volta, não tem mais como a gente imaginar, por exemplo, a utilidade. Qual o caráter utilitário do fax? Né? Você não consegue mais identificar, até porque ele virou literalmente uma peça de museu. Hoje, se a gente pegar uma criança de 3, 4 anos e entregar na mão dela, por exemplo, uma vitrola, ela não sabe o que fazer com aquilo. Se ela vê um LP, ela acha que é um disco voador, porque ela não consegue relacionar aquilo com o que é o mundo em que ela nasceu. Assim como a gente também tem esse desafio. André, eu costumo dar um exemplo nas palestras que eu falo de geração C, né? Junto aí com a Dani, com a minha esposa que conta histórias, com a professora Luzia. A Luzia cuida do corpo, a Dani do cérebro, e eu cuido da cognição. Nessa palestra de geração C que a gente vai levar para o Rio, com certeza. Eu costumo dizer que alguns professores estão tão... a linguagem, né, dos gestores também, eles falam assim, sua ficha não cai, não? Então, um estudante de 10 anos, eu estava jogando totó com ele, quando eu era gestor lá de uma escola em Goiânia, ele parou, pegou a bolinha do ping-pong, sabe, naquele momento lá da assistência-presença, no pátio, que eu acho muito importante para a comunicação do gestor com os educandos. Ele pegou a bolinha e falou assim, o diretor, e lá eles puxam R, né, diretor, o que é essa ficha? A minha mãe está falando dela e agora aqui na escola também estão falando. Ou seja, esse estudante nunca conheceu um telefone de ficha. Mas a escola continua falando que a ficha não cai, o pai continua falando que a ficha não cai, e nós estamos num mundo digital. É o que a Dani falou, quer dizer, não adianta dar um exemplo analógico para um estudante que é nativo digital. Então a linguagem, e aí eu acho que daria outra conversa, a comunicação e a linguagem em tempos líquidos, que é o que o Bauman fala, quer dizer, a linguagem tem que mudar, porque ele não entende dessa ficha. Ele nunca viu. Aí eu levei esse estudante junto com a turma na biblioteca e mostrei como era falar com o telefone naquela época que a gente tinha só 3 minutos para falar. E ele falou, nossa, mas isso aqui é muito lento, vocês eram igual dinossauros. Quer dizer, e é um recorte de tempo de 40 anos.
Exatamente. Então, com isso, se a gente buscar, não raro ainda, você encontra algumas instituições que ainda tem aquele orelhão lá que virou uma peça de museu, né? Ficou lá porque num determinado momento histórico ele cumpria o seu papel. É claro que a gente está colocando assim, e aí a Dani vai ter muito mais competência para fazer essa abordagem como neurocientista do que eu teria, por exemplo, mas eu insisto ainda numa coisa: essa relação de passado, presente, ou essa relação de passado e futuro, que não é mais linear, a gente sabe perfeitamente disso, né, na dimensão da sociedade, da economia e das pessoas, mas a gente não pode ignorar uma coisa: a construção desse futuro não pode ignorar a leitura do passado ou o entendimento do passado. Quer dizer, essa caminhada, ela precisa ser a gente precisa olhar para trás, a gente precisa revisitar esse passado para entender todo esse contexto e entender as motivações históricas das mudanças, porque algumas motivações elas têm implicação direta na nossa vida. Por exemplo, quando a gente vai para a ciência médica, a gente já sabe, as pesquisas já mostram que a cada 10 anos de pesquisa científica agregamos quase que 5 anos à nossa vida. Aí a pergunta, é uma pergunta até que o professor Marco Aurélio Viana, que é um cara muito interessante, de uma empresa chamada Comet, ele diz, né, seja amigo da mudança. Aí eu até recomendo que as pessoas pesquisem isso aí no YouTube, tem gratuitamente. No determinado momento ele diz, bom, e agora? Nós temos uma realidade. Você agregou anos à sua vida ou você agregou vida aos seus anos? Porque o que vai acontecer? Nós fomos preparados para trabalhar durante 30 anos, o trabalho era um sofrimento, o trabalho era uma obrigação. Depois de 30, 35 anos a gente se aposentava e aí a gente estava velho e ia viver, porque a gente com 60 anos já era considerado velho. Hoje, as pessoas têm no trabalho uma forma de realização, o que é maravilhoso, o que é fantástico, uma forma de você exercitar aquilo que você ama, aquilo que você se encanta. Você hoje chega aos 60 anos e você é ativo para o trabalho e você pode ser feliz na sua vida na dimensão, nas múltiplas dimensões que a nossa vida tem, profissional, pessoal, afetiva, seja lá como for. Quer dizer, isso é uma grande mudança de paradigma. E aí eu entendo que dentro de um planejamento estratégico, eu, à frente hoje de algumas discussões nesse sentido, eu elencaria como uma das ações estratégicas a formação continuada de toda a nossa equipe para esse novo ambiente, porque também o seu Zé da portaria, o seu Jorge da portaria vai ser impactado, né? Ele não vai deixar de existir, mas ele vai ser impactado na sua forma de trabalhar, porque aquele instrumento que até então ele usava apenas para mandar uma mensagem no WhatsApp e dizer que o menino estava ali embaixo, por favor, para descer, porque ele estava sem o uniforme completo, isso vai mudar. Então ele precisa de uma formação continuada, ele precisa de uma orientação. Essa equipe multidisciplinar, né, ela vai precisar trabalhar, o psicólogo vai precisar trabalhar muito nessa dimensão de ajuda à compreensão desse cenário que é de turbulência, mas é preciso dizer, é uma turbulência permanente, e é isso que faz a gente sair do lugar. Eu acredito que a coisa passa muito por aí, entendeu? André, eu mencionei o livro da professora Lilian, e a editora, ela vai deixar o link aí para quem desejar. E também da trilogia que eu estou lançando, que é sobre... o primeiro é esse, o que foi lançado em dezembro. Sim. Né, o que as escolas podem aprender. A Vanessa entrou aí agora, a Vanessa é a diretora da editora, e com ela nós já estamos conversando para o nosso livro aí, né, digital. É verdade. E depois a gente formaliza tudo certinho. Então, porque ela trabalha impresso e digital. Então a Vanessa que acabou de entrar aí, a Dani também sabe, porque nós vamos lançar o livro Educadores e Semeadores, não é? Então, obrigado, Dani, pelo elogio aí ao livro. Então, a trilogia está sendo lançada, inclusive, na Bienal aqui de Minas e lá no Nordeste. Mas por que eu estou falando isso? Esse objeto aqui, chamado livro,
ele também está vivendo uma transformação. Hoje à tarde tem uma conversa muito interessante da ANEC com a Carla Floriano, que é uma gestora de uma empresa ela reinventa a biblioteca no cenário do século XXI. A gente fez pesquisa em Barça, né, André? Falando desse professor analógico, né? E tinha um negócio que chamava papel ao maço, né? Que a gente tinha que fazer o trabalho e, na verdade, em muitos casos era um Ctrl+C, Ctrl+V da Barça. Só que era feito à mão. Né? Isso aí. Você falou de datilografia, quando chegou a tecnologia, a transformação digital, a gente teve que passar do curso de datilografia para o curso de digitação. Depois virou curso de informática. E hoje é pensamento computacional, hoje é empreendedorismo na era digital, né, que algumas empresas fazem isso com muita relevância. Como é que a gente vai mudar a comunicação num cenário assim, em que o CD, o LP virou CD, que virou Spotify, que está na nuvem? Então, o nosso jovem precisa ter uma noção mínima de temporalidade, até para ele se organizar para o estudo, seja em casa, seja na escola. E o gestor tem que ficar atento a isso, né? A Vanessa acaba de colocar o link aí da trilogia da nossa editora, e ela pedi para ela colocar o livro da Lilian, porque é imperdível o livro que chama Transformação Digital. Né? Para pensar esse período. Agora, como que a comunicação lida com o tempo, com esse tempo veloz, líquido? Na verdade, nós vivemos um momento que é o momento da hiperinformação, né, e da múltipla culturalidade. Né? Uma coisa que eu acho interessante também a gente abordar é que você toca esse processo disruptivo de inovação. Né? Como você lembrou muito bem, a gente levou... quantos anos a gente levou para sair do computador que a gente conhecia, do PC, para o notebook? Quanto tempo a gente depois levou para sair do disquete, a gente foi para o CD e foi fazendo essa caminhada? As inovações elas foram acontecendo e vão acontecendo numa velocidade cada vez maior. Esse é o desafio, porque quando a gente tem essa sensação de adaptação, de entendimento da ferramenta tecnológica, uma nova ferramenta surge a partir daquele princípio até, mas com processos completamente diferentes, e você tem que reaprender, aprender de novo. Então é um processo contínuo, e esse processo ele não tem volta. Né? Eu honestamente acredito que a gente caminha, claro que não numa perspectiva de 1 mês ou 2 anos, mas numa perspectiva talvez de uma geração inteira, mas a gente caminha para uma nova modelagem onde a questão da inteligência artificial vai ocupar um espaço ainda maior do que já ocupa. Nós já vivemos isso. Você pegar o teu aparelho celular e você começar a fazer pesquisa no Google sobre um determinado assunto, culinária, por exemplo, eu sou um cara que gosta de cozinhar, então eu vou pesquisar receita, de repente no dia seguinte começa a aparecer no meu celular sugestões de receita, mas eu não pedi nada. Eu simplesmente ontem sentei para fazer uma pesquisa porque queria fazer uma panqueca diferente. Entendeu? Hoje eu abro o meu celular, tem lá panqueca de não sei o que, panqueca de sei lá de que. Eu digo, mas o celular descobriu o que eu estou... Não, na verdade você tem ali toda uma inteligência, todo um pensamento, né? E uma aplicação desse pensamento, subentendendo que aquilo é uma área do teu interesse. Se você pesquisar o mesmo assunto 2, 3, 4 vezes, ele vai entender que aquilo é uma possível área do seu interesse. Por que eu dei esse exemplo? Porque eu acho que esse é o próximo passo. E, na verdade, esse passo já está acontecendo agora. E talvez a Dani possa até, provavelmente, aprofundar isso com mais competência do que nós estamos tendo agora. Mas ele é inevitável, eu percebo que isso acontece. Né? A interação que a gente, simplesmente você está passeando pelas lojas, no shopping, e de repente você inexplicavelmente passa por um corredor de uma loja de perfumes, entendeu? E no corredor seguinte você recebe uma mensagem: você gostou da nossa fragrância? Venha nos conhecer. Você fala, mas eu só parei naquela loja. Né? Então, inteligência digital. Ali tem alguma tecnologia por trás daquilo que está te descobrindo e está te motivando. O desafio é
Como nós vamos trabalhar isso na perspectiva do consumo, porque e aí entra aquela visão mercantilista, a gente tem que ter muito cuidado, a educação ela não pode fazer um movimento nessa direção sem uma construção crítica. O nosso papel ele é um papel que tem um compromisso com a sociedade, com o desenvolvimento da consciência crítica do indivíduo, com uma leitura de mundo, né, e uma leitura que é colaborativa e participativa. Então a gente tem sim que ter um olhar crítico e cuidadoso, mas não podemos ter uma visão também xenófoba ou resistente a ponto de dizer assim, não, eu simplesmente não quero saber da tecnologia, não. É utilizá-la com sabedoria, utilizá-la com inteligência, utilizá-la como aliada. Não ficar nem refém dela, nem inimiga dela. André, nós estamos chegando na reta final e eu queria saber se você concorda com essa frase. A maior tecnologia é a humanização. Eu acho que ela é o princípio, me parece um dos princípios de estarmos aqui. Né? Eu acho que o grande objetivo da gente estar fazendo esse trabalho diário é porque a gente acredita na civilização do amor. A gente acredita no próximo, a gente acredita no ser humano. Eu quero acreditar, você quer acreditar, as pessoas de bem querem acreditar. Né? Querem acreditar que o bem vence o mal. Querem acreditar que nós devemos ser, por natureza, solidários. Devemos ser, por natureza, fraternos. Eu gosto muito de um poeta, já falecido, mineiro da tua terra, uma pessoa genial, eu tive a oportunidade de entrevistar há muitos anos atrás, para o extinto Jornal do Brasil, né? Murilo Mendes. Né? O poeta Murilo Mendes, ele tem uma fala, né? E eu me lembro que isso me emocionou muito, eu era menino na época. Ele dizia assim, meu jovem, ele tinha 1 hora para conversar comigo e ficamos uma tarde inteira, ficamos com umas 5 horas conversando e batendo papo, né? E olha que mineiro... Eu vou te dizer que a vida é tão cheia de conexões que a minha mãe foi cozinheira dele, possivelmente foi ela que fez o cafezinho. Olha que maravilha! E o Murilo Mendes, ele dizia assim, meu filho, eu acredito na fraternura. Aí eu olhei e falei assim, mas fraternura? Ele disse assim, a fraternidade e a ternura. A união desses dois. Que coisa bacana. E isso ficou para a minha vida, entendeu? Eu acho que isso responde. Mas eu não queria encerrar antes de dizer para a Vanesca, e já comentar, já venho conversando com o Paulo, foi mais uma provocação que o Paulo me fez de resgatar, eu já selecionei uma série de textos para encaminhar para o Paulo, porque a gente está exatamente querendo organizar esse e-book, né, com dicas, com orientações muito semelhantes ao que a gente está vivendo aqui nessas nossas manhãs educadoras. Né? E quem sabe esse e-book não pode, inclusive, ser ampliado para outros pares que você conhece, e a gente pode ter, enfim, um livro escrito a várias mãos, né, esse e-book, com algumas áreas estratégicas, a dimensão da gestão e do marketing, a dimensão do processo ensino-aprendizagem, por aí afora. Então, Vanesca, essa conversa que a gente está tendo, eu espero que tenha a aprovação de vocês, eu vou mandar para submeter a apreciação aí do Paulo, para que a gente possa conduzir esse trabalho e disponibilizar também para os nossos gestores. Né? Então, a minha mensagem é uma mensagem de um otimismo fraterno, é uma mensagem de apoio a esse ofício que é insubstituível do professor, né? Sobretudo desse profissional. Nós estamos falando de uma função, de um trabalho que é imprescindível para qualquer sociedade. Então, deixe esse abraço, deixe esse carinho especial, né? E, mais uma vez, qualquer necessidade, contem comigo, eu estou por aqui, é só levantar a bola que a gente chuta. André, quero te agradecer pelas 3 manhãs educadoras, dizer que elas já estão lá no canal, né? Tanto no seu canal, eu te mandei o link agora. A Vanesca está dizendo que já está à disposição, vamos fazer isso logo. Já viu que a gente corre, né? Aprendemos com o mentor, né? Quem sabe ele seja o apresentador do livro. Então, maravilha! Não é? Então, veja bem, quero te agradecer pelas manhãs educadoras, dizer
que fica o convite para o Paradigma e Paradoxo, que é à noite, às 20 horas, vamos combinar isso depois. E gratidão e alegria. Seu trabalho é um trabalho valoroso, que fica na minha memória afetiva e efetiva. Eu vi os resultados. Tenho dito para as comunidades escolares e educativas de Belo Horizonte que você pode ser uma pessoa que pode, em muito, contribuir nesse retorno às aulas, pela experiência que tem.